Finalmente chegamos na parte 2 do Kung Fu Origens, a parte 2 e a parte final, basicamente. No vídeo passado a gente falou desde a pré-história até a Idade de Ferro, na dinastia Qin, e também o surgimento aí do Shupo, né, que está muito associado com o Sanda, e o Juedi, que também tem uma associação aí com o Shuaijiao. Então são duas modalidades que começaram a surgir nessa época. Agora a gente vai entrar da idade de aço até a idade moderna, o tempo que a gente está hoje. Só que eu vou trazer algumas informações que vão sair um pouco da história que todo mundo conhece. Vou trazendo aqui para vocês um novo caminho, um novo ponto de vista, e queria também que vocês abrissem um pouco a mente com relação a isso. Então, bora lá! Bom, vamos lá, a gente vai começar com a dinastia Han, né? Depois da dinastia Qin, né? Veio a dinastia Han. E nessa dinastia, eles estavam travando muitas batalhas com o Xiongnu, que era uma tribo. Então, nessa época, eles deixaram de lado um pouco a espada de 2 cortes, né? Então é o Jian. E eles foram pro Dao, que é o facão, né? O famoso facão de um corte só, né? De um lado. E porque ele era muito mais durável, ele era muito mais barato e também ele era muito mais fácil de treinar os soldados a manipular essa arma. Então, no fim, a dinastia Han acabou derrotando aí os Xiongnu. O termo muito popular para as artes marciais é ainda o Wu Yi, que a gente falou no vídeo passado. Então, ele está muito associado à cavalaria, ao tiro com arco, levantamento de peso, o Shupo, o Juedi, combates com arma e também sem arma. Então, quando a gente fala ainda do termo Wu Yi, a gente está falando ainda dessa época, da dinastia Han. As técnicas populares eram ainda o Shupo e o Juedi, e também a gente tem uma justificativa muito óbvia, porque o próprio imperador Wu, da dinastia Han, ele era um praticante de Juedi. Então, ele fazia aí os campeonatos, os espetáculos, né? Ele promovia esses eventos até para popularizar cada vez mais essa arte marcial. O Shupo, ele era praticado de short, sem luva, mas ele não tinha regras muito seguras. O Juedi, ele era mais seguro, então não podia golpear com chutes ou socos, mas o lutador ganhava pontos se deixava o oponente cair. Nessa época, os mestres de espada eram muito populares e respeitados. E não era só os homens, as mulheres também praticavam dessa arte. As técnicas de espada, elas eram passadas em formas de taolu. E as mulheres utilizavam desses taolus para fazer performances de dança. Mas também tinha disputa entre artistas marciais muito bem treinados. A dinastia Han contribuiu muito para as informações que a gente tem hoje sobre Kung Fu. Foram escritos muitos textos nessa época com táticas de guerra, como manejar a espada e até com técnicas do Shupo, por exemplo. Mas infelizmente esses textos acabaram sumindo e a gente conheceu um pouco mais sobre essa técnica em outras formas, em outros métodos. O historiador Ma Ming-da fala que o Shupo tem 4 elementos básicos de luta. Então, é o golpear com as mãos, que é o Da, o chutar, que é o Ti, o derrubar, que é o Shuai, e controlar as articulações, que é o Na. Apesar de estar muito presente na dinastia Han, é uma técnica que se consolidou muito nos períodos posteriores. Em 1973, foi encontrada na província de Hunan uma pintura em seda datada da dinastia Han, com pessoas praticando algum tipo de exercício. Não se sabe ao certo o significado dessas imagens. Muitos falam que é algum manual de Kung Fu, mas outros também falam que é algo parecido com o Daoyin, que é o Qigong.
No período de 220 a 280 d.C., acabou a dinastia Han e entrou o período de 3 reinos, que dizem que foi o período mais sangrento da China. E também foi marcado por uma era taoísta e pela expansão do budismo. O Shupo, ele era praticado por todos os níveis da sociedade. Até grandes pensadores, na época, eles tinham interesse nas artes marciais. O Taolu de mãos e armas foi criado para justamente as técnicas não serem esquecidas, mas tinha uma grande diferença entre o Taolu de demonstração e o Taolu de combate. Agora vem uma parte da história que a gente começa a abrir um pouco a nossa mente e sair um pouco fora da caixa. Então, foi nessa época, nesse período aí, que o monge indiano, o Bodhidharma, veio para a China. Ele chegou no templo Shaolin por volta de 527 d.C. Mas, inicialmente, ele só veio para espalhar o budismo Shan. Diz a tradição que o Bodhidharma, ele observou que os monges eles não estavam aguentando horas de meditação. Então, o que ele fez? Ele criou uma série de exercícios, passou para esses monges a fim de aumentar a vitalidade deles. E esses exercícios a gente pode dizer que seria o Qigong, por exemplo. Para o Bodhidharma, o corpo e a mente são inseparáveis. Dizem que esses exercícios acabaram influenciando no Kung Fu Shaolin. Então, por exemplo, as técnicas de 18 mãos de Luo Han, inicialmente foi um exercício para dar vitalidade, mas posteriormente os monges viram que ele tinha muitos movimentos que podiam ser também aplicados em combate. Embora seja uma narrativa tradicional, historiadores modernos como Mei Shahar, eles acreditam que a arte marcial de Shaolin ela se desenvolveu organicamente com o tempo, com o intuito de autodefesa e um status militar do templo, e não por um monge indiano. O desenvolvimento do templo Shaolin, após a passagem do Bodhidharma, foi um marco, porque até então as técnicas de combate eram predominantemente militares e focadas muito no combate, né? Com a influência da filosofia budista trazida por ele, criou-se uma nova metodologia ao longo do tempo. A união da saúde interna, o Qigong, e o treinamento marcial. Foi essa integração que pode ter virado uma chave entre saber lutar e praticar uma arte. Isso foi uma grande inspiração para que séculos mais tarde surgissem diversas ramificações de escolas e estilos que a gente conhece hoje. Agora a gente entra na dinastia Tang, quando a China foi unificada novamente. E nesse período começam a surgir exames imperiais para selecionar grandes guerreiros, generais para altos cargos, assim, por exemplo. As modalidades que tinham nessa prova era cavalaria, luta de solo, tiro com arco, manejo de espada, levantamento de peso, técnicas de luta militar, enfim, todas as técnicas que a gente vem aí citando em todos esses períodos. O Shupo e o Juedi, eles continuaram populares, mas surgiu também nessa época uma nova modalidade de wrestling, que é o Xianpu e o Jueli. Nessa técnica, eles lutavam com uma tanga e um elástico no cabelo. Isso pode ter muito influenciado no que a gente conhece hoje como sumô no Japão. Xianpu e Jueli são basicamente a mesma coisa, mas são termos para épocas diferentes. Jueli é mais usado em manuais militares, então o seu significado é o medir força mesmo. Então ele era um termo usado entre a dinastia Han e a dinastia Tang. Xianpu é um termo mais utilizado para espetáculo. Então ele era utilizado nas dinastias Tang e Song. Então se alguém falar sobre Jueli ou Xianpu, você sabe mais ou menos que época que eles estão falando. A título de curiosidade, o Xianpu na dinastia Song, ele permitia
técnicas de mãos e chutes baixos. Enquanto o Jueli, ele ficava mais no tronco e nos braços, mais nessa coisa do agarrar. Chegamos na dinastia Song e ela foi marcada por um surgimento de escolas e academias militares oficiais. Diz a tradição que o imperador que criou essa dinastia, o Taizu, ele era um mestre de artes marciais renomado. Dizem que ele criou o próprio estilo Taizu Chanchuan, que é a técnica de punhos longos, eles atribuem a ele. Aí falam que ele foi tão respeitado que ele incorporou essa técnica no templo Shaolin. E ele também incentivou a população a praticar para defender o império. Kung Fu ainda era chamado de Wui nessa época, e muitos clubes de artes marciais foram criados e muitos artistas marciais renomados, muitos mestres, né? Eles viajavam para demonstrar suas técnicas por aí. O mais interessante é que a maioria dessas artistas eram mulheres, mas vale destacar que elas eram artistas de rua profissionais somente. O grande clássico de artes marciais, ou em chinês, Wu Jin Zhong Yao, foi escrito nesse período e contava estratégias militares, combates e até histórias importantes e relevantes aí da dinastia Song. Chegou o momento da China que ela foi comandada por mongóis, que foi na dinastia Yuan. Foi nesse período que teve uma proibição das práticas de artes marciais e de posse de armas. Mas teve uma modalidade de wrestling muito praticada pelos mongóis, que veio para a China e também ficou muito popular, que é o Zhuojiao. Ele influenciou diretamente para o Shuaijiao. Basicamente, ela está ligado ao ato de cair ou derrubar. Foi nesse período também que foi introduzido aquelas jaquetas mais resistentes de lona ou de couro, que era muito utilizado pelos mongóis e é muito característico também do Shuaijiao. Com a proibição das práticas, das armas, a arte marcial foi preservada através de danças e dramas teatrais. Então eles acabaram mascarando as artes marciais através de performances. Chegamos na dinastia Ming e além do termo Wui, para Kung Fu também foi utilizado o termo Quan Fa. Nessa época, as técnicas de demonstrações e as técnicas militares começaram a ficar mais distintas. Então era mais visível de você ver a diferença. Os generais de exército faziam um combate entre os soldados e os profissionais de Kung Fu faziam demonstrações mais floreadas. Agora vem uma parte que eu preciso que vocês abram um pouco a mente e vocês entendam esse contexto. É um outro ponto de vista e espero que vocês gostem também. Assim como o Bodhidharma, a atribuição a estilos, a personagens é considerado lendário. A partir da dinastia Ming tem os primeiros registros sobre os estilos de Tai Chi Chuan e Louva-a-Deus, por exemplo. Mas não tem um registro histórico que comprove quem foi o real fundador deles. Isso tudo faz com que a gente veja a grandeza do Kung Fu, porque ele é um patrimônio construído por várias gerações. Aqui entramos em um território fascinante, onde a lenda e a história se encontram. Segundo a tradição, por exemplo, o Louva-a-Deus foi criado pelo Wang Lang, mas não tem registros históricos que atribuem isso diretamente a ele. Isso não tira valor da arte nenhum, é muito pelo contrário. Isso prova que o Kung Fu era tão valioso que os antigos preferiam atribuir isso a heróis lendários para preservar e colocar sua importância ali. A gente tem que pensar que um estilo de Kung Fu, ele não nasce de uma pessoa só no estalar de dedos, né? Então, é complexo a gente pensar que um cara, por exemplo, o Wang Lang, ele criou um sistema tão complexo que é o Louva-a-Deus, que tem diversas ramificações, 7 estrelas, o flor de ameixa, enfim. Então, a gente tem que começar a pôr o pé no chão e entender que isso não nasceu da noite pro dia.
É difícil apontar um pai para algum estilo de Kung Fu, porque ele é como se fosse um rio que recebe seus afluentes. O Tai Chi Chuan que conhecemos hoje, por exemplo, é uma soma de séculos de conhecimentos da família Shen, para uma influência taoísta e também técnicas militares, por exemplo. Figuras como o Zanfeng, eles simbolizam o espírito da arte, por exemplo. Mesmo que a história documental nos aponte caminho muito mais complexo. Claro, muitas pessoas falam que ele, o monge taoísta, que criou o Tai Chi Chuan. Mas tem a história dos historiadores da família Shen. Então, para mim, isso é uma mistura de várias coisas. Eu acho que também a família Shen não nasceu do nada e falou assim, agora criamos o Tai Chi Chuan. Eu acho que é simplesmente essa junção de vários conhecimentos que dali surgiu o Tai Chi Chuan. Muitas dessas figuras lendárias foram associadas a estilos em períodos de resistência política, principalmente na dinastia Qing. Atribuir uma técnica de um monge imortal ou um guerreiro muito foda, sei lá, como o Yue Fei, dá força aos rebeldes e manter a cultura chinesa viva contra os invasores. Na China antiga, a linhagem era tudo. Então é como se fosse um selo de qualidade. Uma coisa, eu falar pra vocês que eu inventei um soco. Vocês vão falar, ok, você inventou um soco. Outra coisa, eu falar que esse soco, quem inventou foi o Yue Fei, um estilo super secreto. Eles vão falar, caraca, eu quero aprender. Então, você vê como que é a importância de ter uma figura por trás, uma figura poderosa. Isso dá credibilidade para a arte. O que ajudou muito também nessas lendas foi a literatura. Então essas histórias com heróis, com poderes fora do normal, elas circulavam pela China. Isso fazia com que o povo também acreditasse nessas lendas. Voltando aí no general Yue Fei, só pra gente ter um parâmetro do que é ficção e o que é realidade, ele viveu ali na dinastia Song, só que muitos estilos foram atribuídos para ele, por exemplo, Garra de Águia, Xin Yi, por exemplo. Só que esses registros só foram aparecer na dinastia Ming ou na dinastia Qing, séculos depois. Então, não tem um registro dele na dinastia Song, por exemplo. Já o general Qi Jiguan, ele escreveu manuais reais. Por exemplo, de Shao Xinshu. Esse foi o trava-língua. Não sei se eu falei certo. Ele citou estilos da época, que existiam na sua época, mas ele nunca falou sobre as figuras lendárias. Ele só falava da eficácia técnica, da parte marcial mesmo, se aquilo funcionava ou não. Resumindo, essas lendas não foram mentiras criadas para enganar, mas sim uma forma de resistência cultural. Em tempos de guerra e ocupação, você ligar o Kung Fu a lendas como Bodhidharma ou o próprio Yue Fei, por exemplo, era um motivo de orgulho para o povo chinês e dava também um propósito diferente do que apenas lutar. Eles estavam carregando um legado dos seus heróis. As artes marciais chinesas também se expandiram para o Japão. Em 1638, o mestre Shen Yuanbian, ele ensinou algumas técnicas de agarramento, torção, que a gente pode falar que é o Tina, a 3 ronins no templo Azabu, em Edo. E isso pode ter influenciado alguma linhagem aí do jiu-jitsu. Chegamos na dinastia Qing, quando a China foi comandada por Manchus. Então eles achavam que as artes marciais não tinham que estar entre a população, tinha que estar no exército. Até porque eles tinham medo aí de uma rebelião. Eles temiam que o Kung Fu fosse usado como ferramenta para o lema derrubar o Qin e restaurar os Ming. Foi um período de grande crescimento dos estilos internos ao norte, então Tai Chi Chuan, Xin Yi Chuan, Bagua Zhang, e esse último ele era muito praticado entre os imperiais também. Já no sul prevaleceu a linhagem Shaolin. Segundo a tradição, o mosteiro de Fujian
ele tornou-se um foco de resistência contra os Manchus, o que levou à destruição do templo e fuga de mestres para o Sudeste Asiático. Esse movimento de resistência ajudou a preservar as técnicas que séculos depois seriam trazidas aqui para o Ocidente. Com a queda da dinastia Qing e a Revolução de 1911, o Kung Fu deixou de ser uma coisa puramente militar para ser um símbolo de identidade nacional. Com a criação da Jinwu, do Huayanjia, e posteriormente o governo chinês criando o Wushu moderno, acabaram transformando o Kung Fu como um fenômeno cultural e esportivo que atrai praticantes no mundo todo. Em 1928, o governo Kuomintang, ele tirou o termo Wushu e colocou o termo Wushu, que significa arte nacional. Então, as técnicas de demonstração passaram a ser muito mais floreadas. Em 1949, com a entrada do Partido Comunista, eles fizeram uma grande campanha para voltar o que era as artes marciais chinesas antigamente. Então, o termo voltou a ser Wushu. Então, nessa época, eles criaram vários comitês distritais e nacionais para começar a divulgar o Wushu. Eles fizeram escolas e faculdades especializadas, times de Wushu viajaram para fazer demonstrações e muitos livros também foram publicados sobre o tema. Então, eles começaram a fazer eventos nacionais e internacionais de Wushu. Uma das grandes contribuições aí do governo chinês foi a restauração do Templo Shaolin, que atrai muitos visitantes e também praticantes aí do mundo. Espero muito que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Foi aí um apanhadão do que foi a Era de Aço até os tempos aí de hoje, os tempos modernos. Eu saí bem da caixinha, eu saí um pouco do que sempre foi dito e eu quis também trazer um novo lado, um novo ponto de vista sobre a história do Kung Fu, como ele se formou, e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Então eu vejo vocês na próxima. Até mais!